Queridos amigos Luz do Mundo e Sal da Terra, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre começamos nossas conversas, bem-aventurado o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144, e a grande promessa do Evangelho. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E o presente de um grande amigo meu, Oséias capítulo 4, versículo 6, por falta de conhecimento, foi destruído meu povo. Bom, quero iniciar uma nova série com vocês, né? E essa série, né, eu tive a inspiração de chamá-la Evangelho com Bacon, né? E assim, venho falando com vocês, né, do quanto, né, é falacioso, né, essa incompatibilidade, né, da religião com a ciência, né? O que existe, na verdade, é uma confusão entre religião e idolatria, né? E a maioria das pessoas, por falta de conhecimento, praticam a idolatria, né? E existe uma grande confusão, né, das pessoas entre ciência e indústria, né? E a maioria das pessoas praticam, né, a indústria, né, mais do que a ciência, né? Então, se a gente conseguir, né, perceber essas coisas, né, a gente pode organizar melhor nossa compreensão, né, e perceber que muitos conflitos, né, são de indústria, né, concorrentes, né, que há interesses divergentes e que acabam aí numa lógica, uma dinâmica de competição, né, isso no plano individual, mas e no plano coletivo, né, de nações, né, numa lógica de colonização, né. Então, assim, o que falta pra gente é mais religião, né, e mais ciência, né. E aí eu quero mostrar para vocês que não existe nenhuma incompatibilidade entre religião e ciência, né. E assim, é muito interessante a gente perceber, né, que você já viu vários, eu já vi na internet vários vídeos, né, principalmente são divulgados por ateus, né. Os ateus, eles, por negarem a religião, né, eles são devotos da ciência, né. E aí, eles acabam divulgando para contestar a existência de Deus, para negar a existência de Deus, né, vários vídeos de ciência, né, e um deles é assim, né, vários astrofísicos entusiasmados, em êxtase até, ao nos confirmar, depois de uma série de imagens do universo, que nós somos poeira das estrelas, né. Bom, a religião não discorda disso, né, só que a religião, ela né, no nosso caso, né, que a gente adota o Evangelho, né, e o que antecede o Evangelho, né, na cultura judaica é a Bíblia, né, então, no seu Gênesis, né, diz que em vez de a gente ser poeira das estrelas, né, a gente é poeira, né, da terra, né, pó da terra, e do pó da terra você veio, e do pó da terra você retornará, né. Então, assim, é engraçado, né, você estudar, negar Deus para chegar à mesma conclusão que supostos, né, assim, as pessoas também, existe um grande preconceito, né, achar que Moisés, que é o autor do Gênesis, né, não fosse de maneira nenhuma um sábio, uma pessoa instruída, né, como membro, né, da corte egípcia, como se ele não tivesse participado dos mistérios egípcios, né. Então, assim, isso é uma coisa que a gente precisa lembrar. Então, assim, Moisés foi educado, né, em todo o conhecimento disponível, né, da alta cúpula, né, de sábios do Egito, né. Então, assim, a gente vê que a gente tem aí uma distância de linguagem, né. E aí, né, as pessoas querem, né, fazer muitas vezes um conflito, né, desnecessário,
né, entre criacionismo e teoria da evolução, né, baseado na origem das espécies do Darwin, né. É assim, a gente precisa, né, ver que isso aí é um conflito entre idolatria e indústria, né, porque a gente viu aí que o mais alto nível de ciência chegou a concluir que nós somos poeira das estrelas, né, e o mais alto nível de religião nos mostra, né, desde o seu primeiro texto, que nós somos poeira da terra, né. Então, assim, o que eu quero dizer é que quando você se auto-identifica como uma parte mínima de uma imensidão, isso é um sentimento religioso, né? Então, você pode fazer o percurso, né, não tão curto, né? Porque, assim, a gente também não pode subestimar o trabalho de Moisés ao fazer essa descrição, né, da criação do mundo, né? Ou você pode fazer esse percurso aí científico, você ser do alto escalão da NASA para ter essa emoção de ser para você ser poeira das estrelas, né? Então, assim, vocês percebem o quanto é falacioso isso, né? E aí, eu falo para vocês do Francis Bacon, né? Que é um dos pilares da ciência moderna, né? Que, assim, a ideia não é ser especialista em Francis Bacon, né? A ideia não é ser especialista em ciência, para a gente conversar sobre isso, né? É só a gente tomar cuidado, né, com a postura sacerdotais das pessoas que querem impor, né, por conta da colonização, uma opinião, né, autorizada que todo mundo precisa aceitar, né? Então, assim, a gente precisa fazer uma das primeiras coisas que Jesus, né, falou para os seus primeiros discípulos, né? Venha e veja, né? Então, vigiar e orar, né, observar os fenômenos ao nosso redor e aí refletir sobre esses fenômenos, né? Esse comportamento é um comportamento científico, né? E mais do que isso, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Esse binômio, verdade como pré-condição da liberdade, a liberdade como consequência da verdade, é o que nos deu, né, essa grande desenvolvimento, né, essa abertura para essa imensidão, né, da criação que é o universo, né? E aí, não só isso também, né? Uma coisa que é importante a gente saber, o Evangelho, né, ele é um texto autocrítico, né, de si mesmo, e convida todo mundo, né, recomenda que todos sejam autocríticos, né? Antes de você tirar a palha do olho do seu próximo, tire a trava, né, a cerca que está diante dos seus olhos, né? Então, assim, muitas pessoas que criticam o Evangelho não conhecem o Evangelho, né? Ou se conhece muito pouco, de maneira superficial, né? Ou por terceiros, né? Já imbuído de muitos preconceitos, né? E aí o Evangelho nos pede para a gente se livrar desses preconceitos, né? A gente sempre adotar o partido de uma vida sem contorno, né? De uma vida de todos os seres interrelacionados sem contorno. E aí, lembrando do Evangelho, né? O Evangelho diz que Moisés deu a lei, né? E Jesus deu a graça e verdade, né? Bom, a gente precisa lembrar que o Moisés, ele libertou, né, o povo hebreu do Egito. E aí, ele como não só um líder, né, de uma insurreição, né, ele teve que deslocar esse povo territorialmente, né? E para deslocar esse povo territorialmente, ele, né, assim, com todo o conhecimento que ele tinha, ele teve que implantar uma legislação, né? Tanto que Moisés é conhecido como o legislador, né? E dentro dessa legislação, né, você precisa, né, colocar valores, né? E esses valores são muitas vezes acompanhados de questões metafísicas, né? Você pode adotar como uma coerência de perspectiva a metafísica de Moisés,
ou você pode, né, adotar como perspectiva, coerência de perspectiva, a metafísica de Charles Darwin, né, que também não passa de uma metafísica, né. Então aí você vê que Moisés, no começo, né, do Gênesis, né, a primeira coisa que ele faz, né, é dizer que Deus fez o céu e a terra, né, e ele considerou isso bom. Bom, a gente precisa ler o Evangelho, né, com algumas recomendações do Francis Bacon, né, saborosas recomendações do Francis Bacon. Nós temos uma sensibilidade para o delicado, nós temos uma sensibilidade para o fantástico, nós temos uma sensibilidade para o litigioso, né? Toda a nossa erudição, né, europeia, ela estava dentro desses 3 eixos, né? E Francis Bacon nos convida, né, a superar esse contorno cultural. Então, assim, e é o que Jesus, né, pede para a gente fazer também, né? A gente viver a vida em abundância, né? Então, a gente superar esse contorno, né? Então, assim, você percebe quanto o desenvolvimento da sociedade, né, ela anda em paralelo, né, com tudo isso, né? E, assim, a nossa maior dificuldade é uma dificuldade de linguagem, né? E a gente precisa ver que Moisés, né, liderava, né, um grupo de pessoas que foram escravas, né? Então, eram as pessoas que praticavam os ofícios, né? E essas pessoas tinham uma percepção prática das coisas. Como é que ele vai criar uma metafísica, né, etérea, né? Ele parte, né, mostrando aquilo que todos eles percebem, né? Isso aí é uma das dádivas, né, do povo judeu, né? Uma vantagem da literatura judaica frente à literatura filosófica grega, porque entre os gregos, né, os escravos eram desconsiderados, né? E assim, e também no Egito também eram desconsiderados, né? Mas o Moisés, ele teve o compromisso de educar, né, esses escravos, né? E parte da experiência dos escravos, né, para criar uma metafísica, né? E na Grécia, na Europa, aconteceu o contrário, né? As pessoas, os filósofos, primeiro começaram com uma metafísica etérea, para depois reconhecer o valor prático dos ofícios e desenvolver toda a tecnologia que nós temos. Bom, o que Moisés faz é uma grande descrição. Deus primeiro fez o céu e a terra, considerou isso bom. Aí tem um juízo de valor, né? Então, por economia, ele não está fazendo uma descrição de tentativa e erro. Ele está fazendo uma descrição daquilo que Deus considerou válido, né? E o que é válido nisso? A primeira percepção que a gente tem, que a gente precisa desenvolver, né? Todos os seres têm uma dimensão mais densa, que é a Terra, né? No caso da linguagem do Moisés, e todos os seres têm uma dimensão mais sutil, que é o céu, né? Então, você começa a perceber e distinguir essas coisas, né? Mais do que isso, né? Ele vai avançando, né? Ele vai dizendo que existia, né, o dia e a noite, né? E aí vai mostrando que não só existe aquilo que você vê e aquilo que você não vê, né? Mas existe uma regularidade, né, na apresentação desses fenômenos, né? Então, assim, e aí a gente pode ler, né, o Gênesis, né, não com idolatria, mas a gente pode ler o Gênesis com uma disposição de compreensão de que Moisés, né, cria uma metafísica, né, para explicar suas coisas, né, diante de coisas visíveis, né, de coisas práticas, né. E isso é muito legal, né. Então, assim, vamos continuar falando sobre isso, né, e, né, a vantagem prática de você ser o pó da terra é que aí ele já está, um povo que já está acostumado com o sepultamento, né, que é uma atividade sanitária importantíssima, né? Então, caros até para todos vocês, né? E a gente continua falando com respeito e doçura sobre todas essas coisas, né? Ser poeira das estrelas, né, não é uma atitude prática sanitária, né? Então, até mais.